Estamos hoje fazendo o nosso programa girar, homenageando a todos os professores e professoras. Você que pensa em entrar nesse ramo, você já é abençoado e abençoada, viu? Você é abençoado e abençoada. Nós vamos conferir uma matéria muito boa, preparada especialmente para você, que é professor, quer seja nível universitário, ensino fundamental, ensino médio. Essa matéria é para você, em homenagem a você. Vamos conferir a matéria? Ser professor é ter em mente que o maior objetivo é ensinar, mas claro, não somente isso, é conseguir construir conhecimentos com os alunos, compartilhar estudos, apresentar novas possibilidades e também ter a tarefa de corrigir aquilo que for necessário. Para ter tudo isso em prática, existe algo crucial e importante para cada um que exerce a profissão: o amor. É a partir disso que tudo começa a fluir dentro e fora de sala de aula. Ser professor é inspirar todo dia. Prova de toda essa dedicação pela profissão é vista pelos alunos do professor de física Maicon Santos. Concentrados e atentos à explicação, os estudantes olham com admiração ao mestre. E isso para ele é algo que faz toda a diferença no dia a dia. Olha, eu tenho um carinho enorme por todos os meus estudantes. Assim, sou bem recebido, sou bem quisto, gosto de todos, sou bem tratado, me sinto assim extremamente feliz em exercer a minha profissão, no retorno em que eles me dão, né, na verdade. E me sinto muito feliz e gratificado em ser professor. Para chegar até as salas de aula e hoje exercer com muito afeto e dedicação o ofício de professor, Maicon teve, na verdade, uma grande inspiração. A profissão de professor, na verdade, foi uma inspiração. Os meus professores me inspiraram. Minha professora de física e o meu professor de química me incentivaram desde o meu ensino médio. Como eu tive sempre aptidão e habilidade para a área de exatas e ciência da natureza, né? Eles me influenciaram e devido a isso foi que eu me tornei professor. E amo a profissão que eu tenho e sinto muito orgulho em ser esse profissional. E são essas inspirações que vão passando de geração por geração. Os alunos do professor de física são a confirmação desse exemplo. Além do carinho especial que sentem por Maicon, os estudantes reforçam a importância do respeito pelos profissionais e pela função de cada um. Ele significa muita coisa, né? Ele significa uma pessoa muito boa, uma pessoa que eu não sei muito dizer, mas é uma pessoa muito boa pra gente, que ajuda a gente a desenvolver na mente. Eu respeito muito meus colegas e meus professores. Se você pudesse deixar um recado para um professor, o que você falaria para ele? Professor, você é meu ajudante e você ajuda muito. Eu acho muito importante que, em vez de só dele ser professor, ele também é uma pessoa que ajuda bastante a gente, não só nas matérias, em questão de dificuldades que você está passando. Tipo assim, eu tô com uma dificuldade nisso, professor. Ele vai estar lá para te ajudar, para te escutar, para saber a dificuldade que você está passando e vai ter uma total paciência com você. Como forma de gratidão a tantos profissionais da área, o mês de outubro foi escolhido para ter uma data especial, justamente para comemorar o Dia dos Professores. Afinal, são vários profissionais espalhados por todo o país. Prova disso é que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, por meio de pesquisas estatísticas, conseguiu traçar o perfil de docentes e a sua atuação no ensino brasileiro. Atualmente, o Brasil conta com 2.300.000 professores da rede básica de educação e cerca de 316.000 da rede superior. Os números são resultados do censo escolar e também do censo de educação superior.
Já uma outra pesquisa feita e divulgada pela organização Todos pela Educação teve como foco saber destes profissionais o que os motivava a exercer a profissão. O resultado foi grandioso, já que 52% dos professores disseram exercer a profissão por amor e que sentem prazer em compartilhar do conhecimento e também colaborar com a formação. E esse amor está ligado a pequenos atos e grandes ações. A Domingas Sebastiana é pedagoga e dá aula de alfabetização para o primeiro ano do ensino fundamental. Ela tenta, desde o planejamento de aula até a execução, passar o máximo de conhecimento para os alunos que ainda estão descobrindo as diversas faces do aprendizado. Eu tento ao máximo assim, eu cobro, porque o professor tem que cobrar quando ele quer que a criança aprenda, que ele desenvolva, né? Porque o amor envolve você querer que eles aprendam. Às vezes eles chegam cansados, mas aí você percebe, o amor está envolvido nisso, você percebe que a criança não está bem, ou se ela não está disposta, né? Mas assim, o amor eu tento demonstrar durante, assim, em todas as atividades, né? Mostrar a importância do estudo, porque eles ainda não têm essa compreensão dessa importância lá na frente, né? Depois que a gente cresce, que a gente entende esse percurso todo para trás. Mas é assim, eu sinto muito amor, eu me sinto muito amada. Em todas as salas que eu já passei, todos os anos, eu não posso dizer que eu não me senti amada. Me sinto muito amada por eles e eu também demonstro, não é, crianças, o quanto eu amo eles. Nas pequenas coisas, porque a gente cobra também. O amor envolve cobrar, né? Que eles façam atividade, que eles aprendam, né? Então, às vezes, o que para eles é uma cobrança muito grande, está envolvido ali aquele amor de vocês querer que a criança aprenda, né? Então, assim, o amor, ele anda junto, porque se você não tiver amor, dificilmente você vai ter prazer em ensinar para crianças dessa idade. Então, não tem como. Se você não tiver amor, você não consegue trabalhar com crianças dessa idade. E eu, particularmente, eu amo muito a alfabetização, porque você vê um crescimento a cada dia, por menor que ele seja. Os olhos de Sara Beatriz brilharam ao falar de Domingas. Foi possível sentir a emoção na voz tímida da garota. Conta aqui, você sabe o que é o professor? Sei. O que é? É uma professora que ensina. E aqui na escola você tem a sua professora. O que você mais gosta de fazer? Artes. O que você gosta da aula? Por quê? Você gosta de pintar? Você gosta de desenhar? Eu gosto de pintar e desenhar. E se um dia você pudesse ser uma professora, de que você seria? O que você falaria para os seus alunos? Como que seria? Eu ensinaria história, artes e matemática. E se você pudesse deixar um recadinho aqui para sua professora, falar de tudo que você sente por ela, o que você falaria? Que eu amo muito ela e gostei muito das artes dela. O mesmo sentimento foi despertado pela Mariana, pelo Miguel e também pela Tainá. O que é um professor? Que dá aula e ensina a gente. E a sua professora aqui, você gosta dela? Como que é o seu dia na escola? Legal, eu aprendo bastante. O que a professora mais faz assim que você gosta? Aula. E se você puder deixar um recadinho para a professora, o que você fala para ela? Que eu gosto muito dela e ela é muito legal. O professor é quem ensina a gente. O que você mais gosta de fazer com o professor? Atividade. E se um dia você, quando você crescer, você quiser ser um professor, de que você acha que você seria? Você tem alguma coisa que você gosta mais de fazer na escola? Brincar. Se você pudesse falar alguma coisa para o professor, falar uma mensagem especial para eles, porque eles estão aqui todos os dias dando aula para vocês, estão aqui conversando com vocês, ensinando, o que você falaria para eles? Você agradeceria? De qual forma? Eu falava, professor, obrigado por me ensinar. Tem alguma coisa assim que você mais gosta de fazer quando você está aqui na escola, quando está com a professora aqui, a tia? Sim. O quê? Ficar estudando. E a coisa que eu mais gosto daqui é brincar. Na hora do recreio?
E se você um dia fosse uma professora, você tem alguma coisa que você mais gosta de fazer? Alguma matéria preferida? Matemática. Você gosta de matemática? Por quê? Porque eu sei 1 mais 1 é 2. Se você pudesse deixar um recadinho para alguma professora, falar da importância dela, que você gosta dela, o que você falaria para sua professora ali? Eu te amo, professora. Ser professor é exatamente isso, ter a honra de ser lembrado, reconhecido pela inspiração e também por ter a possibilidade de marcar o futuro de muitas pessoas. Um dos maiores exemplos vivos é Iracy Borges. Nossa equipe chegou na casa da professora de 99 anos e já vimos uma dedicação de carinho logo na entrada. Como forma de gratidão por toda uma vida de ensinamento, ela ganhou de uma aluna um painel com várias fotos de momentos importantes na profissão ao longo de 43 anos de sala de aula. A memória de Dona Iracy, como também é chamada, é admirável. Ela explica com detalhe os momentos de quando ajudava os alunos e também as grandes coisas que já fez pela educação. Essa vocação para ser professora começou desde pequena. Surgiu ainda quando criança, na fazenda. Era um pomar muito grande e na nossa casa tinha um porão. E eu fazia desse porão a minha escolinha. Eu ainda tinha para uns 8, 9 anos. A criançada, os vizinhos iam para pegar fruta, chupar. As crianças brincavam, aliás, chupavam laranja, muita, porque tinha muita laranja, mexerica, e convidava para brincar. E nessa brincadeira eu revelava um tanto de egoísmo, embora criança ainda. Então eu sugeriam brincadeira de boneca, de casinha, e eu não, eu só brinco se for de escolinha. Surgiu por aí. Então nessa altura convidava as meninas para ir lá para o porão, e lá então eu era a professora exigente, punha de castigo, então foi por aí que surgiu. Depois disso, o amor só foi aumentando. Ela terminou o exame de admissão e em um certo momento foi chamada para lecionar para crianças. Sem pensar duas vezes, ela aceitou, o que seria uma das maiores realizações de sua vida. Se abdicando da vida pessoal para dedicar à vida profissional, a professora vivenciou momentos cruciais de educação. Ela foi responsável por ajudar na abertura de várias escolas na cidade de Trindade, na região metropolitana de Goiânia, capital de Goiás. Entre tantos momentos marcantes de sua linda trajetória, Iracy Borges lembra de um aluno que marcou bastante. Ela ajudou a mudar a forma de como ele agia dentro da sala de aula. Marcou muito na minha vida um aluno. Não me lembro o nome dele, mas tem registrado na escola. Esse aluno, nenhuma professora tolerava. O comportamento dele era... Então esse menino me marcou. Muito. Até hoje eu preocupo. Não sei onde vive, onde anda. Aí pedi uma professora, Eloíta, por sinal, nome de uma religiosa do meu tempo. Se ela aceitava o menino. Ela não aceito. Então coloquei esse menino numa classe de frente à secretaria.
quer dizer, da secretaria, eu via o menino e ele me via. Ele não copiava a tarefa, ele passou a copiar. Ele fazia assim, olhava para mim. Eu estava vendo. Então, consegui sucesso com essa tática, sem castigar, só com ação. A dona Iraci ampliou seus estudos e moveu o que foi possível para garantir uma boa educação para seus alunos, que muitas vezes eram carentes e não tinham sequer material escolar para estudar. Numa folha qualquer eu desenho um mundo mais belo. E se sou professor, este mundo pro aluno eu revelo. Cada um de nós temos, em certos momentos de nossa vida, uma história para contar, um dia para relembrar e muitas vivências com algum professor que marcou, de certa forma, a nossa trajetória. Nós fomos às ruas para saber das pessoas memórias importantes que já vivenciaram. O papel do professor é fundamental na vida das crianças, até mesmo na vida dos adultos. Eu tenho uma lembrança muito forte quando eu estava no primeiro ano do ensino médio. Eu perdi minha mãe nessa fase e os professores colocavam os bilhetinhos para mim. Isso marcou muito para mim. A minha primeira professora eu nunca esqueci, Maria Angélica, e tive um professor de matemática também em Brasília, o professor Mauro Eloy, que foi também um divisor de águas na nossa vida. Ele era aquele professor amigão, incentivador, até virou dono de escola. Eu lembro da minha época, criança, lembro da minha primeira professora até hoje, Dona Isabel. Como que era? Era maravilhosa. O que a senhora lembra de bom dela? De tudo, o ensinamento, o amor que ela tinha pelos alunos. O ensinamento dela é que a gente seja uma pessoa honesta, compreensiva, né, justa, em todos os momentos, que eu tento ser até hoje. Uma coisa que me marcou muito foi com uma professora minha, ela falou que não existiria nada que poderia parar os meus sonhos. Que se eu quisesse, se eu almejasse muito chegar em um lugar, ou então alguma profissão que fosse do meu desejo, se eu tivesse vontade, dedicação, eu iria conseguir. Então é isso, a gente não pode desistir dos nossos sonhos. E o professor, ele tem uma grande importância nessa questão, porque tem que alimentar os nossos sonhos. Eles alimentam os nossos sonhos, não matam, né? Em um momento em que a gente tem muitas pessoas matando os sonhos uma das outras, o professor, ele nasce e floresce os sonhos dentro da nossa mente, para que a gente se torne ou um professor ou um outro profissional também que alimente os sonhos de outras pessoas. Todas as respostas tiveram algo em comum: o amor e carinho de cada pessoa por um professor em especial, mostrando que o afeto faz toda a diferença durante o processo de aprendizagem. Mas não é somente de amor que se vive a profissão, ela também é cheia de desafios, que muitas vezes fazem os profissionais saírem da zona de conforto. Essa professora e diretora de um colégio em Goiás conta que já vivenciou várias experiências e já foi até para a delegacia com o aluno. Eu já dormi em delegacia com o aluno porque foi abordado, que estava com arma, de ser abordado dentro da escola, porque naquela época acontecia isso. E você não deixar o aluno sozinho porque está sobre a responsabilidade da escola, de ficar na delegacia com esse aluno. Aqui nós já tivemos aluno com aquelas réplicas de armas ser abordado e eu ir para a DEIC com eles, com esse aluno, e no mesmo dia meu carro foi roubado, meu marido estava com meu carro. Então eu falo assim que cada dia é um desafio e por isso a necessidade de constantemente estar estudando, estar pesquisando, estar compreendendo esse jovem. Eu acredito na educação, eu acredito que é a chave que vai virar a vida. Eu não acredito que alguém, eu falo assim que eu sou prova viva disso, porque é a educação que vai fazer a diferença. E eu acredito. E é uma educação, não é só o ler, escrever e fazer conta. Ele precisa dessas habilidades. Mas eu costumo falar o seguinte, outros conhecimentos, como respeito ao patrimônio público, como respeito ao outro, que a escola tem que trabalhar, mas ela trabalha pelo exemplo.
Já o professor de História e Projeto de Vida, Fernando Ribeiro, que atua na área há 11 anos, é bem enfático ao relembrar de desafios e outros momentos da carreira. Ele vê a profissão com mais aspectos positivos do que negativos. Eu não encaro a educação como algo que tenha problemas, tem desafios. E os desafios são vencidos, a gente esquece o caminho dos desafios e colhe os louros da vitória. O que mais me marcou como professor é eu entrar numa sala de ensino médio, na primeira série do ensino médio, e a aluna detestar a história. Quando eu entrego essa aluna na terceira série do ensino médio, ela anteriormente pensava em ser psicóloga, se formou historiadora na mesma faculdade que eu me formei para ser professora igual eu sou. Isso não tem preço. Sabe o que o Maicon, o Fernando, a Domingas, a Iraci e a Urita têm em comum? Todos superaram os grandes desafios da vida para serem grandes profissionais da educação. E com todas essas declarações, podemos dizer que antes de qualquer formação, cada um passa por um professor. Essa profissão tão amável merece ser respeitada e valorizada por todas as gerações. Afinal, se não existem os professores, não existiria vida, porque toda vida se passa pelo bom professor. E um simples "eu te amo" pode fazer toda a diferença no dia a dia destes profissionais. Viu só que maravilha de matéria? Que coisa linda essa matéria, não é? Pois é, professor, esta é uma homenagem do programa Vida e Você para você. Eu sei que muitas vezes você pensou em desistir, porque não é fácil. Porém, quando eu converso com pessoas que dedicaram a sua vida à educação, existem tantas histórias que compensam o sacrifício. Existem muitas histórias de todos os professores que mostram o quanto compensa o sacrifício. Eu tenho uma experiência que jamais me esquecerei. Eu fui professora de primeira fase. E quando eu estagiava ainda, eu fazia estágio numa escola e era alfabetização. E eu acabei prolongando ali o estágio, eu fiquei de julho até o final das aulas, neste estágio, nesta escola, que era uma escola, se não me engano, da prefeitura, bem na periferia, e eu fazia esse estágio porque eu fazia na época normal, né? Era magistério. Na época a gente falava normal. E ao final do ano veio um pai de um aluninho meu, ele, um senhor que trabalhava na construção civil, nunca me esqueci. Um senhor muito simples, veio ele e a esposa e me trouxe um presentinho. E ele chegou para mim e falou assim: professora, ó, a gente quer dar esse presente para a senhora. Ai, gente, eu fico emocionada de lembrar disso. A gente quer dar esse presentinho para a senhora, professora, porque nem eu e nem a minha esposa sabemos ler, mas meu filho terminou o ano sabendo ler e escrever. E eu nunca me esqueci disso. Eu acho que o tempo que eu passei no magistério, só por esse momento, já valeu a pena. Como o programa é em homenagem aos professores e professoras deste Brasil abençoado, eu quero deixar aqui um versículo para você. Olha só, esse versículo está em Daniel,
capítulo 12, é o versículo 3. Diz o seguinte: os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Isso é para você, querido professor, querida professora. Deus tem visto o seu trabalho. Continue abençoando as pessoas. Peraí, gente, mas não estou terminando o programa, não. Ainda tem muita coisa para rolar aqui no programa Vida e Você. Eu quero agradecer a todas as pessoas que gentilmente participaram da nossa matéria